Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal para mais uma escola bíblica dominical. Você que é professor, você que é aluno e já acompanha o nosso canal, deixe o seu like neste vídeo para fortalecer o nosso canal. E você que está chegando agora, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos aqui trazendo toda semana, a partir de agora, toda semana, nós estaremos trazendo um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Isso serve para professor e para você que é aluno também da Escola Bíblica, para que você não chegue aí no domingo na sua classe tão perdidão, digamos assim, né? É uma forma de você estar por dentro do conteúdo. Nesse segundo trimestre de 2021, nós estamos aprendendo sobre os dons ministeriais e espirituais, dons espirituais e ministeriais. E na lição do próximo domingo, lição de número 2, do dia 11 de abril de 2021, iremos falar a respeito do propósito dos dons espirituais. Primeira coisa que nós precisamos entender nessa lição é o que é propósito. Propósito é a razão por que algo existe. Então, propósito dos dons espirituais, quando nós falamos propósito, é a razão pela qual existem os dons espirituais, pela qual Deus deu os dons espirituais para a sua igreja, para o seu povo. No texto áureo da nossa lição, vai dizer assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Então, aqui no texto áureo, nós já podemos ver a preocupação do apóstolo Paulo em pedir que os crentes, que a igreja, eles busquem não só ter os dons espirituais, mas viver uma plenitude dos dons espirituais. E logo também aqui no textuário, já vemos aqui uma das principais características, digamos assim, dos principais propósitos dos dons espirituais na igreja, que é a edificação da igreja. A verdade prática vai dizer: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, os dons espirituais são esses recursos, ou seja, a condição que Deus dá para fortalecer a igreja espiritualmente. Os objetivos da nossa lição é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Também conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente e explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, e que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, são esses propósitos, esses objetivos que nós vamos abranger aí nessa lição de número 2 deste domingo. Na nossa introdução, e como eu faço sempre, eu vou retirando as partes mais, digamos assim, importantes, que são por elas que se explica toda a lição, para que nós possamos trazer de uma forma mais resumida e não venha aí se estender muito. Nossa introdução, o comentarista vai dizer assim: o propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Logo pela introdução, nós já vemos aqui a ideia de unidade, a ideia de união. Essa edificação que os dons trazem para a igreja é visando a união do corpo de Cristo. Tópico de número 1.
os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia, vale nós lembrarmos aqui a época que a igreja de Corinto estava passando e todo o panorama que ela vivia da sua região, da sua cidade, que é a cidade de Corinto, que era uma cidade muito idólatra, uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatra. Interessante que essa igreja, Paulo, ele chega a dizer que essa igreja era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, nenhum dom lhe faltava. Então, a igreja, ela estava localizada em uma região rica, mas em uma região idólatra, uma região, digamos assim, um pouco complicada para se servir ao Senhor ali naquela região de Corinto. É por isso que Paulo ele vai alertar os cristãos daquela região para que eles vivam unidos, para que eles abandonem a idolatria, porque muitos dos crentes que estavam na igreja ali de Corinto eram cristãos novos, convertidos, e por mais que muitos estivessem ali na igreja, alguns ainda levavam um pouco dessa idolatria para dentro das igrejas. Então Paulo ele vai alertar na carta de Corinto para que eles abandonem a idolatria e sirvam verdadeiramente ao Senhor. Ponto 2 aqui do tópico 1. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Com certeza, quando nós vemos Paulo dizer que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, surge aí então um questionamento. Surge um questionamento em nós. Como pode uma igreja tão assim espiritual, digamos assim, espiritual, com todos os dons, uma igreja cristã, ao mesmo tempo ser carnal e imoral, como era a igreja de Corinto, porque havia muitas dissensões, havia muita inveja, havia muitas confusões dentro da igreja. Aí aqui nós começamos a entrar num ponto importante. Com este relato, nós aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Eu costumo dizer uma coisa: os dons, ele salva quem nos ouve, mas o dom, ele não salva quem está pregando, ou quem está cantando, ou quem está exercendo ali o seu dom. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque muitas pessoas confundem. Às vezes porque você vê alguém que profetizando ali dentro da igreja, ou alguém falando em língua estranha, não pegue isso como um parâmetro de santidade. Não meça as pessoas pelo que elas expõem ali no público, ali na sua igreja, ali durante o culto, porque a pessoa tem que ser medida não pelo que ela mostra no público, mas sim pelo que ela é no particular, no secreto, quando ela está longe do seu pastor, longe dos seus irmãos, na sua vida cotidiana na sociedade, é o que vai evidenciar que essa pessoa é um verdadeiro cristão. Ponto 3. Dom não é sinal de superioridade espirituais. Olha só, todavia os dons são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então, isso é para que ninguém se glorie. É para que ninguém se glorie, porque o dom também é dado pela misericórdia de Deus. Então, como pode alguém se gloriar daquilo que não é seu? Como pode alguém se gloriar, dizer assim, eu tenho um dom, porque foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu o dom. Então não há como você se gloriar, até porque você não alcançou por mérito próprio.
Nós não alcançamos por mérito próprio. Então, o dom espiritual, o dom, ele é para ser usado não para o nosso egoísmo, não para a nossa autoexaltação, mas sim, nós vamos ver mais à frente, é para a edificação do corpo de Cristo incompleto. O dom não é egoísmo, o dom é algo social, é algo comunitário, é algo que você precisa compartilhar com seus irmãos, é para abençoar os seus irmãos. Tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem a sua devoção particular a Deus, através de falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Mas isso não significa que o apóstolo Paulo proibia os crentes de falar em língua publicamente. Não. Paulo ele só estava querendo uma organização do culto, porque o culto precisava ser um culto racional, que as pessoas que chegassem para visitar a igreja, por exemplo, uma pessoa não crente, ela entendesse o que estava acontecendo ali. Por isso que Paulo ele vai dizer, olha, quando você falar em língua estranha, procure falar consigo mesmo, a não ser que haja um intérprete. Por quê? Porque Paulo era preocupado com a edificação do corpo coletivo, do corpo por completo. Paulo ele nunca foi assim, tão preocupado com a edificação só de uma pessoa, mas sim que todo o corpo fosse beneficiado pelo dom que aquela pessoa tinha, edificando os outros. O apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir, olha só, quando o portador preocupa-se com a edificação de outro irmão em Cristo. Então, se os dons fossem somente para a edificação própria de quem o tem, não haveria sentido. Não seria igreja, não seria corpo, porque um corpo é formado por membros e cada membro é dependente um do outro. E os dons espirituais, eles vêm para fazer esse corpo se movimentar, para fazer esses membros se movimentarem. E por mais que alguém tenha um dom que aos olhos humanos pode ser visto como o melhor dom do que o outro, todos são dependentes um do outro. Nós, como corpo de Cristo, não podemos nos esquecer disso, que se um irmão sofre, o corpo todinho vai sofrer. Então nós precisamos estar preocupados, usar os dons espirituais que Deus nos deu, visando também a edificação dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ponto 3, edificando até o não crente. Embora os apóstolos dos gentios estimulassem todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Mas aqui na frente ele vai dizer assim, como eles compreenderam a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Paulo ele fala que a respeito das pessoas que vão visitar as nossas igrejas, como eles vão entender se eles chegarem em um culto, tiver lá todo mundo falando em língua estranha, sem que haja um intérprete? E como que essa pessoa vai entender a mensagem do Evangelho? Então é esse tipo de organização que Paulo está querendo trazer para a igreja de Corinto. Deixamos bem claro, Paulo não proibia os crentes de falar em língua estranha. Paulo não proibia os crentes de exercerem os seus dons, mas que eles fizessem isso com zelo, que eles fizessem isso de uma forma que viesse realmente produzir algum fruto, porque não adiantaria de nada se nós nos fechássemos ali em quatro paredes e os dons espirituais simplesmente se limitassem àquele espaço ali. Só as pessoas que são espirituais vão entender o que está acontecendo ali, vão entender o que está sendo falado ali, sendo que os dons espirituais são para a edificação da igreja e também para salvação das pessoas que nos ouvirem, das pessoas que nos verem exercendo os nossos dons. Tópico 3.
edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja, ponto 1 do tópico 3. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Interessante que a base de tudo é o amor. Até para exercer o seu dom, para cantar, para pregar, para exercer qualquer dom, você precisa exercer isso com amor. Só funciona se houver amor naquilo que você está fazendo. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. É interessante, por isso que Paulo, no capítulo de número 12 da Carta aos Coríntios, ele fala a respeito dos dons. No capítulo 14, ele continua falando também a respeito de dons. Mas no capítulo 13, no meio dos dois, ele abre, digamos assim, um parêntese para falar a respeito do dom supremo, que é o amor. Ou seja, você não pode ter nenhum dom, nem outro dom, se você não tiver amor. Como que você vai exercer esse dom? Então, o dom, o amor é fundamental no uso dos dons espirituais. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Olha só, Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que esteja posto, o qual é Jesus Cristo. Quando Paulo fala essas coisas, ele está nos chamando para uma responsabilidade ministerial na hora de exercer os seus dons. Os dons precisam ser exercidos com seriedade, com responsabilidade, entendendo que nós não podemos usar os dons de forma desregrada, de qualquer maneira. O reino de Deus é organizado. A igreja do Senhor precisa ter essa organização e essa responsabilidade. E nós somos despenseiros dos dons. O que era o dispenseiro? O dispenseiro naquela época era aquele que adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Então o que é que nós aprendemos aqui? Que nós, como dispenseiros do Senhor, precisamos estar preocupados com a nutrição do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Será que nós estamos realmente tendo essa preocupação de trazer um alimento sadio para a igreja do Senhor? Que possamos nos fazer esses questionamentos ao final desta lição. Como eu estou exercendo a minha função de dispenseiro dos dons espirituais? Que possamos cada dia pautar a nossa vida pela palavra de Deus, buscar os dons espirituais e entendermos que os dons espirituais eles não são para um orgulho próprio, mas sim para a edificação do corpo de Cristo. Finalizo com essa parte. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Possamos guardar em nossos corações aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Concluímos esta lição de número 2 com a seguinte expressão: os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Então, os dons espirituais em meio à guerra que nós enfrentamos é um arsenal que o Senhor nos deu para lutarmos contra o inimigo. Que possamos usar e exercer o nosso dom com excelência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua aula neste domingo. Quero pedir a você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações para receber os nossos vídeos, conteúdos em primeira mão e não esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like. Toda semana, se Deus nos permitir, estaremos aqui trazendo um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.